Olá, seja bem-vindo a missãobatista.com.br. Hoje eu quero conversar com você sobre se você perdeu a fé. É possível perder a fé? Algumas pessoas pensam que podem justificar abandonar a Cristo porque simplesmente perderam a fé, porque Deus não teria sido justo com elas em suas petições para com Deus ou em sua busca por algum tipo de ajuda divina. Ora, será que realmente podemos perder a fé? Ou será que uma pessoa que perde a fé nunca teve fé? O que será que a Bíblia nos diz sobre isso? Será que uma pessoa pode se suicidar, por exemplo, e justificar isso dizendo que Deus não a atendeu, Deus a abandonou, porque ela teve fé em Deus e Deus a abandonou? Será que uma pessoa pode abandonar o Evangelho e seguir para a prostituição ou para a sodomia e coisas parecidas, dizendo que Deus a abandonou? Será que isso é possível? Será que isso é dizer que perdeu a fé? Será que isso significa que a fé que Deus nos dá é uma coisa que podemos perder? Uma vez conseguida, você perde a fé? Vamos pensar sobre isso. Veja bem o que nos diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E ele continua aqui mostrando testemunho de vários personagens bíblicos, heróis da fé, né? É a galeria dos heróis da fé, esse texto aqui conhecido como a galeria dos heróis da fé, que são testemunhas. E é interessante que esses heróis da fé, eles passaram por diversas provações, mesmo tendo fé. Por que eles passaram por provações? Se você for ler logo no versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ora, Abel tinha fé, ele deu o testemunho correto, ele fez o sacrifício correto, e ainda assim foi morto pelo seu irmão. E você poderia dizer, ora, a fé de Abel, de repente, não foi suficiente. Poderia dizer, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia exalta a fé de Abel. Agora, vamos entender primeiro o versículo 1, só mostrando esse exemplo aqui de Abel, e você vai ver outros exemplos aqui, porque é um tanto quanto longo os exemplos aqui, vai até o capítulo 12, são 40 versículos tratando sobre isso. Olha, vamos focar somente no versículo 1 para saber se é possível perder a fé. Se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, como nos diz o versículo 1, você tem que ter um fundamento firme de que você tem esperança em alguma coisa. O que significa um fundamento firme? Um fundamento que não se abala, um fundamento que não passa, um fundamento que não é derrubado por qualquer coisa, que ele não será aterrorizado ou destruído por qualquer coisa. Não, um fundamento firme, ou seja, você tem certeza da esperança, você tem uma esperança firme que não se abala, certo? Você tem uma esperança que se abala, não é fé. Se a sua esperança deixa de ser esperança, se você não tem mais esperança em alguma coisa, você não tem fé naquilo, certo? Então, se você deixa de acreditar e de esperar na vontade de Deus, é sinal que você já não tem fé completa, certo? Você já está com metade do caminho errado, certo? E o outro detalhe é que a fé é a prova das coisas que se não veem, ou seja, pela fé, além de você ter esperança que vai conseguir, você prova que já conseguiu, ou que pelo menos Deus te atendeu da forma que é a vontade de Deus, com sim, não ou espera, certo? Então Deus poderá te atender de uma dessas formas, e Deus atendendo, você terá fé que foi atendido por Deus. Então, se você tem certeza e esperança, que é inabalável, automaticamente você tem fé, e a fé, portanto, não pode ser perdida. Como podemos comparar isso? Se você, por exemplo, tem uma certeza, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Ora,
se 2 mais 2 é igual a 4, e você tem certeza disso, e você chegar um dia e dizer, não quero mais saber que 2 mais 2 é igual a 4, agora para mim 2 mais 2 é igual a 10. E você vai viver a sua vida pensando que 2 mais 2 é igual a 10. Mas isso não muda a realidade. Não muda que 2 mais 2 é igual a 4. Não vai mudar. Embora isso significa que você nunca entendeu o que significa essa contagem. Você nunca entendeu a quantidade de 2 mais 2 igual a 4. Você não sabe o que é o número 4. Você não sabe o que é essa quantidade propriamente dita. Isso é um exemplo bem simples. Se você abandona essa certeza e essa esperança de que quando você contar 4 unidades você vai encontrar o número 4, automaticamente você não tem a esperança de encontrar esse número some da sua esperança e automaticamente ele some da sua certeza, porque você não tem certeza que exista isso. Automaticamente você não tem conhecimento desse item, pelo menos na matemática, certo? Então, se você não tem certeza de que 2 mais 2 é igual a 4, você já está sem o conhecimento, porque você relativizou, certo? A mesma coisa é a fé. Se você não tiver esperança de que Deus age na sua vida, e se você não tiver certeza de que Ele vai agir de qualquer forma, mesmo que seja num futuro em que você vá pensar que já até perdeu aquela oportunidade, mas Deus atendeu de forma suprema e soberana, então você não tem fé. Você nunca teve fé, na verdade, porque quem tem fé não faz uma aposta. Às vezes você vê alguns pastores que eu fico muito preocupado, que dizem assim, se Deus não fizer isso, eu vou para o inferno, ou umas coisas absurdas, né? Falam umas coisas absurdas assim, como se pudesse fazer um tipo de impressão nas pessoas, para que as pessoas possam ser manipuladas. Mas isso é errado, esse cara também não tem fé, ele está simplesmente manipulando você, porque quem tem fé, ele tem certeza e esperança, ainda que demore décadas para aquilo acontecer, ainda que demore décadas. Se você não tem fé para esperar durante 1 ano, 2, uma década, 50 anos ou mais, então você não tem fé. Porque a fé, ela é inabalável, é uma esperança inabalável, e ela é certeza de coisas que não se esperam. Você espera uma coisa que não se espera, então pode durar 50 anos, 100 anos até você receber. Isso que é fé. Agora, se você quer imediato e você fica chateado porque não conseguiu, você nunca teve fé em Jesus. Por isso que eu digo, a pessoa que abandona Cristo porque achou que faltava alguma coisa, achou que ela tinha muita fé e que não foi atendida, ela na verdade está muito enganada. Na verdade, ela nunca teve fé em Cristo, nunca teve fé em Jesus. Ela apenas fez uma aposta, ela teve aquela fé do apostador. Mas o verdadeiro cristão não tem fé de apostador, ele tem fé daquele que investe com certeza no reino de Deus, certo? Então acho que já deu para entender a diferença entre você poder perder a fé e não perder a fé. Quem tem fé de verdade não perde, quem tem fé falsa perde essa fé falsa, porque essa fé falsa não se sustenta. A fé verdadeira, ela permanece. Inclusive em 1 Coríntios 13, diz lá o último versículo do capítulo, diz: agora pois permanecem 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. Estas 3, porém a maior é o amor. Isso porque o amor dura por toda a eternidade. No caso, a fé vai estar presente aqui durante esse momento em que vivemos na terra, e a esperança também. Mas quando chegarmos ao seio de Abraão, estarmos com Jesus, não há mais fé nem esperança, porque tudo já está consumado, né? Então nós vemos face a face, por isso que vai prevalecer o amor. Mas enquanto estamos aqui, para que você seja um verdadeiro crente, você precisa ter fé. E a fé é isso que eu te disse aí. Se você perde a fé e faz alguma coisa contra a vontade de Deus,
inclusive até tirar a própria vida, como alguns, e já tem crentes defendendo isso, que eu acho um absurdo. Estou batendo nessa tecla porque isso é antibíblico. E quando uma pessoa defende isso, ela está incentivando outras a cometerem esse próprio crime contra si mesmas, tá? Então nós não incentivamos isso de forma nenhuma, porque além de não incentivar, porque para preservar as pessoas, isso também é pecado e leva aquele que pratica isso ao inferno, tá bom? Então, se você diz que tem fé, então permaneça fiel até o último dia da sua vida, quando Deus tirar a sua vida, e não quando você tirar, ou quando qualquer outra coisa acontecer. Você tem que permanecer fiel até o último dia, até o último dia. Eu lembro da história de um cantor, né, que a mãe dele orava muito para que ele se convertesse, né? Talvez eu não esteja lembrando a história corretamente, me parece que era o cantor José Tostes, né? Ele era um cantor muito famoso no mundo, de modo geral, e a mãe dele orava muito para ele se converter. Então, um dia, a mãe dele faleceu, e ele, quando viu a mãe falecida, ele pensou que a mãe dele orava sempre por ele, ela falava de Jesus para ele, e ali naquele momento em que ele viu a mãe falecida, ele se condoeu e se arrependeu e se converteu a Jesus Cristo e se tornou um cantor até evangélico. Aí o que acontece? Veja bem, essa senhora, ela orou durante a vida toda e não viu seu filho convertido, mas no último momento, no leito de morte, seu filho se converte. Ou melhor, talvez nem no leito de morte, acho que depois ainda. Ou seja, a fé é a certeza ainda de uma coisa que pode acontecer mesmo que você não esteja mais vivo, certo? Mas só quando Deus tira a sua vida, certo? Você vai levar 50 anos, 100 anos, 120 anos, se você conseguir chegar até lá, e você de repente não vai ver, mas no dia seguinte vai acontecer, certo? Então isso que é a fé, é uma certeza inabalável no que você não vê e no que você não pode esperar, naquilo que não há esperança naturalmente para o homem, mas em Deus sempre há. Que Deus abençoe você e que você saiba que se você tem fé verdadeira, você nunca vai perdê-la, mas se você tem fé falsa, volte-se para Jesus e peça a Ele para mudar o seu coração.